Desde já, deixamos claro que a divulgação deste conteúdo não tem nenhum vínculo político ou de interesse particular. É apenas uma análise superficial da crise que se instalou no Estado e como isso afetou as famílias rio-branquenses. Nos últimos anos, o Brasil passou por uma série de transformações. A atual crise econômica no Brasil iniciou-se em 2014. Uma de suas consequências foi a forte recessão econômica. Isso levou a um recuo do PIB por 2 anos consecutivos. A economia perdeu muito dos seus números, teve uma baixa considerável, cerca de quase 4% do PIB entre os anos de 2015 e 2016. Se é possível caracterizar uma população pelos números expressos de sua economia, então pode-se dizer que a economia vai mal e o povo também vai mal. A crise também gerou desemprego, que atingiu seu auge em março de 2017, com a taxa mais ou menos de 13,7%. Isso representava mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, que é bastante. No decorrer dos anos, muitas coisas ocorreram no Brasil. Empresas surgiam, empresas quebravam e desapareciam. Os governos mudavam, como em 2016, que o Temer foi posto como presidente após a queda da Dilma no impeachment. Os salários aumentaram e os preços ficaram na estratosfera, aumentaram incrivelmente. Em 2016, os efeitos da crise econômica foram amplamente sentidos pela população acreana, que precisamos adaptar as contas para a realidade financeira. Os preços estavam muito caros, constantes altas nos preços, principalmente dos combustíveis. E em 2018, até mesmo a conta do governo sentiu esse retrocesso. Vivia a falta de recursos financeiros para a área de segurança, a falta de medicamentos e diversos outros. O governo sentiu muito essa crise. Os servidores públicos do estado do Acre receberam basicamente seu último salário em dia no dia 31 de outubro. Desde então, o Palácio de Rio Branco tem se esforçado para manter os pagamentos em dia. Ao passo em que comemora o cumprimento de uma obrigação administrativa, o governo faz questão de destacar que esse é o 94º mês em que os servidores públicos do estado recebem sem atraso. Eles vivem comemorando que são quase 20 anos de pagamento de folha salarial em dia. Mas agora, observando os fatos, será que 20 anos com a folha de pagamento sem atrasar parece muito bem ser verdade? Para justificar esses salários atrasados, o governo do Acre utiliza como uma forma de desculpa dizer que outros 9 estados também estão pagando atrasado ou estão pagando os salários dos seus empregados em parcelas. Estados esses que são Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. No Acre, a folha de pagamento está quase sempre próxima dos 250 milhões de reais. Realmente muita gente trabalha para o governo do Acre. E para garantir essa forma de pagamento de todo esse salário, todo esse dinheiro, o governo deixou de pagar vários fornecedores e está começando a cortar diversos tipos de gastos, sendo eles importantes, muitas vezes importantes, e outras vezes não sendo importantes, que poderiam ser cortados. Mas isso é realmente preocupante. O espírito natalino chegou na capital, que andar pelas ruas de Rio Branco, principalmente pelo centro, percebe que o clima natalício tomou conta dos comerciantes. As decorações nas lojas tornaram a cidade mais iluminada e alegre, com árvores de diversos tamanhos decoradas e toda espécie de brinquedos para crianças. As decorações da Praça da Revolução, as luzes multicoloridas em diversos pontos da cidade convidam ao consumo, mas nem todos são atraídos pela febre das compras. No fim do ano de 2018, as famílias acreanas irão enfrentar as festividades de uma forma mais restritivas, já que com a troca de governo houve muitas demissões. Segundo a pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que ouviu cerca de 761 pessoas acima de 18 anos, de todas as classes sociais, nas 27 capitais do país, mostra que os brasileiros devem gastar, em média, com lembrancinhas, R$ 116,
Isso significa uma injeção de 53,5 bilhões de reais na economia. Mas para os acreanos, essa média de gastos com lembrancinhas, com presentes, não será bem assim, já que enfrentamos um momento bem complicado. Em outubro deste ano já se discutia como seriam as primeiras previsões para dezembro e se realmente seria possível ter o 13º dos funcionários públicos esse ano, ou se nós precisaríamos entrar na reserva de contingência para poder pagá-los. Já no dia 26 de outubro, o Diário Oficial do Estado do Acre já trouxe em sua edição o decreto que estabelece medidas de controle de receita e redução de despesas nos âmbitos da administração pública direta e indireta para o equilíbrio financeiro do exercício de 2012 e a adotação de outras providências. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. O governo começou a cortar diversos gastos. Esse decreto foi assinado pelo governador Sebastião Viana e pelos seus secretários Marcos Veríssimos e Lilian Marques Canizo. Esse decreto que foi assinado informa que foi estabelecida a contenção das despesas públicas com recursos próprios do Tesouro Estadual na execução orçamentária, o valor no montante de exatamente 85 milhões alocados para a reserva de contingência. Bom, acabamos de ver um conceito muito importante, reserva de contingência. O que seria essa reserva de contingência? De uma forma simplificada, é uma ferramenta do sistema governamental que permite a utilização da reserva de recursos orçamentários para os momentos difíceis. É um instrumento que permite aos gestores públicos a garantia orçamentária ao atendimento de possíveis riscos fiscais e imprevistos, além da continuidade dos serviços públicos com as providências necessárias. Desta forma, é possível destravar o Estado para a aplicação das soluções mais racionais e razoáveis, do ponto de vista da urgência e eficiência do atendimento. A reserva de contingência, como podemos ver, é uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada muito bem pelo governo. O problema é se realmente o governo vai saber alocar esses recursos. Realmente vai pagar quem precisa pagar. Porque se o governo não pagar a maioria dos funcionários e pagar somente aqueles que já têm muito dinheiro, que ganham 20 mil, 30 mil, deputados estaduais, por exemplo, e não os pequenos que consomem e precisam do seu dinheiro para a sua família, podemos ver a economia estagnar grandiosamente. Porque os maiores consumidores são exatamente aqueles que quase nada têm. Bom, sobre a publicação do decreto, é possível perceber que os efeitos da crise financeira frustraram a realização da receita pública total do Estado do Acre, estimada para o exercício de 2018. Isso compeliu o Poder Executivo a adotar medidas tendentes ao equilíbrio fiscal. Esse talvez seja o momento para uma reflexão crítica, de se repensar sobre o real sentido natalício. Quais os valores que os pais devem passar aos seus filhos, já que o momento é de poupar e apertar o cinto para enfrentar o momento que o Estado atravessa. Nada melhor que resgatar antigos princípios e costumes que visam o ser e suas atitudes, e não os presentes que o personagem criado pelo capitalismo prega. O bom velhinho esse ano deve não ter combustível para entregar tantos presentes. Esse foi o nosso terceiro podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Desejamos a todos um ótimo e feliz Natal.